Sonegar é preciso. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Estado nada menos é um eufemismo para ladrão. Que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. Que quem ganha mais tem que pagar mais. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registra a incrível marca de 2 trilhões de reais. Ora, se eu não estou disposto a contratar algo voluntariamente e eu sou obrigado a pagar por isso, é roubo. O brasileiro pagou mais impostos em agosto. Foram arrecadados 172 bilhões de reais. Ninguém tem o direito de arrancar o dinheiro de ninguém. Por quê? Porque imposto é roubo, como eu já falei diversas vezes aqui. Uma vez o meu avô me disse: meu filho, o governo é sócio de todas as pessoas e de todas as empresas nesse país. E não tem nada que você possa fazer sobre isso? É verdade. E um sócio meio egoísta às vezes. Na minha empresa já aconteceu da gente ficar no prejuízo, mas por estarmos num regime de tributação em que o imposto incide sobre o faturamento e não sobre o lucro, a gente teve que pagar imposto mesmo assim. Em ordem de importância, a saúde financeira do governo vem antes da sua. Não importa as dificuldades que você esteja passando, os sonhos que você queira realizar ou até as pessoas que você quer ajudar. Pagar imposto é imposto, não é voluntário. Mas Breno, tudo bem. A gente paga imposto para que a gente possa usufruir dos serviços públicos como educação, saúde, infraestrutura nas belas ruas e parques do nosso país. Você sabe que não é bem assim. O brasileiro trabalha em média 149 dias no ano, ou 5 meses, só para ganhar o suficiente para pagar os seus impostos. Ainda assim, se você tem alguma condição, provavelmente você vai preferir pagar planos de saúde para evitar as filas bíblicas dos postos de saúde, pagar escolas particulares para assegurar um ensino de qualidade para os seus filhos e morar em condomínios fechados para se proteger da violência da cidade. Isso enquanto continua pagando todos os impostos, que não vão necessariamente se traduzir em retorno da sua vida. Que sistema é esse? Então, é natural que a gente pense, se a gente trabalha tanto para capitalizar o governo e a gente não vê retorno de volta, e se a gente pudesse simplesmente usar o dinheiro que hoje a gente usa para pagar o governo, só que agora para melhorar a nossa própria qualidade de vida? E se impostos não existissem? Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Escribas registravam em papiros a quantidade de sacas de grão que agricultores nas terras do faraó tinham separado de sua produção para entregar aos cofres da coroa. Naquela época, não existiam notas ou moedas para representar valor. Então, dinheiro circulava na sociedade na forma do que a agricultura era capaz de produzir: grãos, tecido, gado. Esses são os primeiros registros de cobrança de impostos que a gente tem na história. Impostos são quase tão antigos quanto a civilização humana. No Brasil, a cobrança de impostos começou com as primeiras exportações de pau ao Brasil e se manteve com a produção nas capitanias hereditárias. O produtor era obrigado a entregar impostos ao rei de Portugal em dinheiro equivalente a 1/5 do valor total da venda da sua produção. Quinto era como era chamado. E desde a origem dos impostos no berço da civilização humana, não existia muito o que ser feito. Pessoas eram obrigadas a pagar impostos para manter faraós, manter reis, clero, nobreza e, caso alguém não pagasse, bom, vamos dizer que as coisas não terminavam muito bem para essa pessoa. Ninguém perguntou se nós queríamos pagar impostos para contribuir com o resto da sociedade. A gente meio que já nasceu com essa obrigação e também com todas as consequências do não cumprimento dela. E é claro que isso acabou incomodando um ao outro ao longo do tempo. Adam Smith, autor do livro Riqueza das Nações, que revolucionou o mundo pela introdução dos ideais liberais, era tão inconformado com a intervenção estatal que ele mesmo se tornou um dos maiores apoiadores do Estado mínimo. Estado mínimo, ou minarquismo, é um governo sem qualquer intervenção na economia e com o menor tamanho possível para que esse governo seja capaz de oferecer à sociedade somente serviços públicos essenciais, como segurança e fiscalização para assegurar o cumprimento de leis e contratos. Agora, qualquer outra coisa, como educação, saúde, emprego, bom, isso fica na responsabilidade do indivíduo. Era exatamente esse o objetivo dos fundadores da República dos Estados Unidos. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin e John Jay, todos eles se propuseram com o objetivo de criar o menor governo da história sob os ideais de Estado mínimo pregados por Adam Smith. E eles conseguiram? Por um tempo.
No começo não tinha imposto sobre renda, não havia impostos estaduais. O governo norte-americano não controlava a oferta monetária e não tinha gastos com saúde, educação ou existia qualquer iniciativa com o objetivo de redistribuição de renda, como a gente tem no Brasil com auxílio-desemprego ou Auxílio Brasil. No governo norte-americano da época, não tinha nem exército permanente. A arrecadação desse Estados Unidos embrionário era feita só com alguns impostos sobre o consumo, e esse dinheiro era basicamente destinado para manter um Congresso em que a única função era garantir que a Constituição não fosse desrespeitada. Bom, o resultado da tentativa de criar e manter o menor governo da história mundial foi a criação do maior e mais poderoso governo que o mundo jamais viu. O governo norte-americano é tão poderoso que ele literalmente faria o Império Romano parecer uma agência local do Detran. Então, o que aconteceu? Existe um grupo de pessoas que se intitulam libertários. Libertários dizem que o sonho dos fundadores da Constituição norte-americana em criar o país com o menor estado do mundo falharam completamente. Pelo seguinte, quanto menor e mais restrito é o Estado, mais produtivo o mercado se torna. E quanto mais produtivo é o mercado, mais rápido a economia cresce e mais riqueza ela gera. Então, o que acontece é que, quando o governo é contido, a sociedade se torna tão produtiva que, paradoxalmente, depois de um tempo, o incentivo para o governo aumentar a tributação para expandir suas áreas de atuação passa a ser muito grande, porque tributar uma sociedade produtiva permite que o governo faça mais coisas do que se ela já tivesse começado a tributar uma sociedade quando ela produzia muito pouco. Abrir mão de tributar no presente faz com que o governo possa tributar muito mais no futuro. É que nem um empreendedor iniciante, sabe? Se o empreendedor iniciante quiser retirar para si os primeiros recursos gerados pelo negócio, esse empreendedor não vai ter dinheiro para reinvestir no negócio e o negócio não vai crescer. Por outro lado, se o empreendedor abrir mão de se pagar para reinvestir dinheiro no negócio na forma de contratação de mão de obra, investimento em marketing, na criação de novos projetos, esse dinheiro reinvestido permite que o negócio cresça com juros compostos, o que no longo prazo vai enriquecer o empreendedor. Então, partindo do princípio que governos não conseguem resistir à tentação de aumentar sua capitalização frente a uma sociedade extremamente produtiva, os menores governos sempre produzem os maiores governos. Um Estado mínimo tende a gerar no longo prazo um Estado máximo. Valeu. É por isso que os libertários pregam uma coisa chamada de anarcocapitalismo. É basicamente uma sociedade com economia de mercado livre em que um Estado não deveria existir, qualquer que seja o seu tamanho. Isso por alguns motivos. Primeiro, a inexistência de um Estado seria a única coisa que impediria o agigantamento de um Estado. E segundo, um Estado é moralmente injustificável. Os libertários acreditam que o ato de obrigar alguém a pagar impostos é uma agressão. Na verdade, agressão seria qualquer coisa que alguém fosse coagido a fazer que fosse contra a sua própria vontade. Afinal, realizar um ato não por questões morais, mas pelo medo das consequências da sua não realização é muito parecido com o que um criminoso faz quando ele coloca uma arma na sua cabeça e fala pra você passar tudo. Você vai passar tudo, não porque você quer, mas porque você tá com medo das consequências, porque você tá sendo ameaçado e agredido moralmente para isso. Essa linha de pensamento deu origem ao libertarianismo. O racional que, se qualquer tipo de agressão é injustificável e que o Estado usa da agressão para existir, então o Estado é injustificável. E essa não foi uma visão única dos libertários, tá? Karl Marx foi talvez um dos maiores anarquistas da história. Como é que é? Você deve conhecer Karl Marx pelos seus ideais socialistas, em que a exploração dos detentores dos meios de produção, os empreendedores, explorariam tanto o proletariado a ponto de, eventualmente, isso explodir numa revolução. E nessa revolução, a classe operária, os proletários, iriam pegar em armas e então depor esses empreendedores, assumindo então o controle dos meios de produção, instaurando um regime de economia planificada, ou seja, um Estado que controla todas as empresas e toda oferta de produtos e serviços na sociedade com o objetivo de acabar com os lucros exorbitantes dos empresários e distribuir a renda de forma mais igualitária entre a sociedade. Isso é chamado de socialismo. Acontece que muitas pessoas assumem que socialismo e comunismo são sinônimos, mas não Marx. Marx tinha um
prazo de validade para o socialismo. Ele acreditava que a eficiência gerada pelo sucesso do socialismo inevitavelmente levaria uma sociedade a não mais precisar de Estado. Ou seja, uma sociedade comunista é caracterizada pela propriedade comum. Então, tudo é de todos e todos têm livre acesso aos meios de produção. No comunismo, como a gente falou, não existe lucro, não existe divisão em classes e não existe Estado. O comunismo, para Marx, representaria o objetivo supremo da sua ideologia, o fim do Estado e a harmonia da população em compartilhar com todos tudo que ela produz. Então, socialismo nada mais é que o caminho para chegar no verdadeiro objetivo marxista, o comunismo. Mas, enquanto tanto o comunismo e o anarcocapitalismo são anarquias, ou seja, sociedades sem Estado, eles diferem em algumas coisas. No comunismo, tudo é de todos, então acaba que nada é de ninguém. No anarcocapitalismo, a propriedade privada é sagrada, então tudo tem um dono. Eu fiz um vídeo chamado E se dinheiro não existisse? Ele vai estar aparecendo aqui em cima, onde eu mostro por que uma sociedade onde tudo é de todos não funcionaria. Mas e uma sociedade em que a propriedade privada é sagrada e não tem imposto? Empresas certamente são melhores gestores de dinheiro do que o governo. Então, se empresas não precisassem pagar impostos, a gente poderia assumir que elas naturalmente contratariam mais pessoas, elas poderiam acabar aumentando o salário dos seus colaboradores para valorizar o trabalho deles e essas empresas competiriam ainda mais no mercado, entregando melhores produtos e serviços para a sociedade com preços ainda menores para o consumidor. Então, a redução da burocracia estatal também facilitaria o ciclo virtuoso de riqueza gerado a partir de novas iniciativas empreendedoras. Quer ver, ó? Vamos fazer um exercício. Imagina que Joana abre uma empresa. E aí Joana vai lá e contrata Mário. Mário, que antes era desempregado, ele passava a maior parte do dia em casa. Só que com um novo emprego, agora Mário precisa estar presencialmente na empresa de Joana. Então ele acaba contratando Vitória, uma empregada doméstica, para ajudar com as tarefas domésticas que Mário fazia quando ele tinha tempo de sobra em casa. Só que antes de Mário contratar a Vitória, Vitória estava desempregada e dependia do trabalho do seu filho, que estava ajudando a mãe para conseguir custear as despesas de casa. Só que, quando Vitória conseguiu um emprego na casa de Mário, ela pode chegar para o filho e falar: filho, para de trabalhar e volta para a escola para que você possa estudar para ter um bom futuro. Ou seja, aparentemente, o fato de Joana ter começado um negócio criou um ciclo virtuoso em que todas as classes sociais foram beneficiadas. Mas, Breno, uma sociedade precisa de Estado para funcionar. Só o Estado pode garantir a nossa segurança e a nossa propriedade privada. Tá, vamos fazer uma suposição então. Se o Estado for proteger a propriedade utilizando leis e uma polícia estatal, então ele precisa coletar impostos para isso, não é? Só que, de acordo com os libertários, impostos são expropriação. Como assim? Expropriação é retirar a propriedade de alguém por necessidade pública. Como o dinheiro gerado por um indivíduo é sua propriedade, de acordo com os libertários, pagar imposto contra a vontade dos indivíduos é expropriação. Dessa maneira, o Estado paradoxalmente se transforma em um expropriador protetor da propriedade. O Estado expropria o cidadão, indo contra a propriedade privada, para então protegê-lo da expropriação da propriedade privada do cidadão por terceiros. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Realmente não faz o menor sentido. De acordo com os libertários, o Estado não nos defende. O Estado nos agride. Ele confisca a nossa propriedade e utiliza para defender a si próprio. E os argumentos que os libertários usam para isso são dois. Primeiro, o Estado exerce o monopólio da jurisdição de seu território. Então, o Estado é o tomador supremo de todas as decisões. Ou seja, o Estado é árbitro e juiz supremo de todos os casos de conflito, incluindo aqueles conflitos que envolvem a ele próprio e aos funcionários desse Estado. Só que isso faz com que, ao invés de impedir e solucionar conflitos, alguém que possua o monopólio da tomada suprema de decisões, então tem incentivo para gerar e provocar conflitos com o intuito de resolvê-los em benefício próprio. Olha só. Então, o Estado não reconhece e protege as leis existentes, mas ele as distorce e as corrompe por meio da legislação para o seu próprio benefício. Segundo a contradição, o Estado é, como dito, um transgressor mantenedor das leis. Olha, o Estado exerce o monopólio territorial sobre a tributação, ou seja, ele pode determinar arbitrariamente o preço que os seus súditos devem pagar pelos serviços desse Estado. Então, o Estado é um expropriador
protetor da propriedade. Então, para quem que a gente deveria transferir a tarefa de proteger direitos e propriedade em uma sociedade sem Estado? Quem mais iria assegurar o cumprimento das leis, a manutenção do espaço público e a proteção das nossas fronteiras? Sabe qual é o discurso libertário? Essas tarefas, elas devem ser realizadas por empresas privadas que demonstrem competência no mercado livre e concorrencial, exatamente como ocorre com qualquer outro serviço. Afinal, numa sociedade de leis privadas, a produção de lei e de segurança seria feita por indivíduos e agências que concorrem entre si por uma clientela disposta a pagar por esses serviços, exatamente como ocorre com a produção de todos os outros bens e serviços que a gente tem hoje. Então, se a gente quiser resumir em uma única palavra a diferença entre uma indústria de segurança operando em um ambiente concorrencial e a atual prática estatista que a gente tem hoje, essa palavra é contrato. O Estado opera num vácuo jurídico. Não existe um contrato entre o Estado e seus cidadãos. A Constituição, na teoria, define quais são os serviços que o Estado deve fornecer quando ela diz, por exemplo, que todos têm direito à saúde, à moradia, à educação e à vida. Mas o Estado não tem uma cláusula que diz o que deve acontecer caso ele falhe em cumprir o seu dever. E nem qual que é o preço que o consumidor de tais serviços deve pagar por esses serviços. Ao contrário, o Estado determina unilateralmente as regras do jogo, podendo mudar as regras do jogo por legislação, que é ele quem cria, enquanto ele faz o jogo. Obviamente, esse comportamento seria inconcebível para fornecedores de serviços de segurança que são financiados pelo livre mercado. Imagina um fornecedor de serviços de segurança, por exemplo, que é uma polícia privada, uma seguradora ou um tribunal de arbitragem, cuja oferta consiste em algo mais ou menos assim: eu não vou garantir nada contratualmente pra você. Eu não vou lhe dizer o que eu sou obrigado a fazer caso você não fique satisfeito com os meus serviços. Mas, mesmo assim, eu me reservo o direito de determinar unilateralmente o preço que você deve me pagar por tais serviços indefinidos, mesmo que eu não lhes entregue. Qualquer fornecedor de serviços de segurança desse tipo iria muito rapidamente desaparecer do mercado por causa de uma total falta de clientes que concordariam com esse contrato. Em vez de agir assim, cada produtor de serviços de segurança financiados de forma privada, eles teriam de oferecer um contrato de fato aos seus clientes. E esses contratos, a fim de serem considerados aceitáveis para consumidores que estão pagando por eles, devem conter cláusulas e descrições claras, bem como serviços e obrigações mútuas claramente definidos. Cada uma das partes do contrato, ao longo da sua duração e até o vencimento desse contrato, estaria vinculada a ele de acordo com os seus termos e condições. E qualquer mudança nos termos ou nas condições iria requerer o consentimento unânime de todos os lados envolvidos. Mais especificamente, para serem tidos como aceitáveis por seus potenciais compradores, esses contratos teriam de conter cláusulas especificando o que será feito no caso de um conflito ou desavença entre uma agência de segurança e os seus segurados. E nesses casos, apenas uma solução mutuamente acordada é possível. Os lados em discórdia concordariam, contratualmente, em recorrer a um tribunal de arbitragem comandado por algum agente que seja independente e que receba a confiança mútua desses dois lados. E quanto a esse agente, ele também deve competir no livre mercado, sofrendo também a concorrência de várias outras agências de arbitragem. Os seus clientes, ou seja, as seguradoras e os segurados, eles esperam que essa agência de arbitragem dê um veredito que seja reconhecido por todos como sendo justo e imparcial. Somente arbitradores que são capazes de dar esses vereditos justos e imparciais vão ter êxito nesse mercado. Os que não são capazes disso, eles vão ser consequentemente vistos como parciais e tendenciosos, então eles vão desaparecer do mercado, porque em breve os seus clientes vão deixar de confiar neles. A gente confia nas decisões dessas instituições privadas de arbitragem da mesma forma como a gente confia na eficácia de um prestigiado curso de inglês, ou no certificado de uma blindadora renomada de carros, ou então numa escola preparatória para o vestibular. Mas e as ruas? E a iluminação pública? E a manutenção das nossas avenidas? Vamos lá. Imagina que alguns moradores de uma rua de casas desejam ter uma rua melhor asfaltada. Um desses moradores decide bater na porta dos seus vizinhos e perguntar quem desses vizinhos está disposto a contribuir com uma pequena quantia para pagar pelo serviço de melhorar a rua. Alguns estão dispostos, alguns não. Os vizinhos que estão dispostos, eles pagam a quantia que desejarem. Os que não estão dispostos, não pagam nada. Passou-se um mês e a rua tá lá, novinha em folha. O princípio da transação financeira é que, ao comprar algo, você dá mais valor a esse algo que você está comprando do que valor ao dinheiro que você tem. E aí, o que acontece a troca? Se um grupo de pessoas dá mais valor a ter uma rua asfaltada do que manter parte do seu dinheiro,
eles vão pagar dinheiro de bom grado para fazer essa rua ficar bonita. E se por acaso a quantia que é requerida para fazer essa obra doesse no bolso de algumas pessoas, as pessoas poderiam optar por contribuir com menos ou até não pagar. Afinal, com alguns que contribuem com menos ou nada, ainda vai haver outros que vão acreditar que faz sentido arcar com as despesas pelos outros, porque eles veem mais valor em manter uma rua asfaltada do que guardar aquele dinheiro para si. Mas os que não pagaram, eles vão sofrer do serviço mesmo não tendo feito nada pra isso? Yeah, baby! Eles não queriam pagar. O princípio da liberdade é que não se pode coagir outra pessoa, outro ser humano, a contribuir financeiramente para um projeto que ele não queira. Em algum momento, pode ser que os moradores que não contribuíram com o asfalto desejem mudar alguma coisa, como melhorar a iluminação da rua, por exemplo. E aí, esses moradores, eles vão arcar com uma parte do dinheiro em prol do coletivo, mesmo que muitos outros não desejem contribuir. Faz parte. E tá tudo certo. Quem puder contribuir com mais, contribui. Quem só puder contribuir com pouco, contribui com pouco. Quem não puder contribuir com nada, tá tudo certo. Esse é o pensamento libertário que permeia o que a gente entende como anarcocapitalismo. Eu, Breno, particularmente sou muito liberal, mas eu confesso que ainda tenho algumas dificuldades em entender como seria a gestão de algumas questões mais delicadas, como por exemplo a vacinação. Pega o Bolsonaro, por exemplo. Ele foi veemente no seu governo em dizer que o ser humano deveria ser livre para se vacinar caso ele quisesse. Não estou contra a vacina, nós respeitamos a liberdade. Numa análise superficial, faz sentido, porque o Bolsonaro então parece estar agindo de acordo com o princípio da liberdade. Por outro lado, quando você não se vacina, então você está colocando várias outras pessoas em risco. Você pode acabar sendo a causa da morte de outros seres humanos simplesmente porque você não quis se vacinar. Ou seja, nesse caso, a sua liberdade acaba tirando a liberdade que outro ser humano tem, que é a liberdade de possuir a própria vida. Então, nesse caso, quem é que tá certo? Aí eu ainda acredito no velho ditado que a sua liberdade termina quando a do outro começa. Teoricamente, esse pensamento de liberdade absoluta faria com que os libertários permitissem que alguém tivesse liberdade para ser expressamente nazista, sendo que a própria concepção do nazismo Já assume que algumas pessoas têm menos liberdade que outras. ou seja, é contraditório. E essas são só algumas das questões que acabariam sendo levantadas numa sociedade anarcocapitalista. E elas nem são a principal. Sabe qual é? A principal é a seguinte: na implementação de uma sociedade anarcocapitalista em que o Estado não existe, o que vai acontecer com as pessoas que hoje dependem do auxílio do Estado para sobreviver? Claro, pode ser que tenha sido exatamente culpa do Estado fazer com que essas pessoas tenham ficado dependentes dele para começar. Mas ainda assim, o problema tá aí e ele precisa ser endereçado. É possível assumir que todas as pessoas que dependem do auxílio do Estado hoje vão ser ajudadas por meio de filantropia? Ou simplesmente a gente deve aceitar que algumas dessas pessoas vão ser abandonadas e esquecidas e vão ficar à margem da sociedade numa espécie de darwinismo social? Se você concorda com o darwinismo social, então você assume que, tudo bem, essas pessoas passarem fome ou até perderem suas vidas no curto prazo em prol de um modelo social anarcocapitalista que vai tornar a sociedade muito próspera no longo prazo. Agora, a forma como eu, Breno, analiso a situação é sendo pragmático. Anarcocapitalismo é uma utopia. Sendo uma utopia, talvez o que a gente deveria fazer é nos preocupar em lidar com as circunstâncias que a gente tem hoje e aprender a prosperar nessas circunstâncias, ao invés de reclamar que o mundo não é como a gente gostaria que fosse. Melhor aprender a fazer o melhor da vida como ela é, ao invés de deixar de viver por achar que a vida hoje não vale a pena. E a verdade é, a gente está num período conturbado das nossas vidas em que a sociedade está polarizada, só que a única pessoa que vai garantir que a sua vida seja melhor do que ela é hoje é você. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, ativar as notificações para você receber os próximos vídeos quando eles saírem e comentar aqui embaixo qual é a solução para esses problemas que você vê no libertarianismo. Você acha que vacinação deveria ser da escolha do indivíduo, que deveria ser obrigatória numa sociedade como essa? Ah, e se você chegou até aqui, provavelmente você vai gostar de assistir um desses vídeos aqui do lado. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovens Negócios.